Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, Ide Pregai, conversando com o diácono Rodrigo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, pergunta. Aqui você já sabe, né? Chegou aqui, tem que responder as perguntas. Rodrigo, em todos estes anos, trabalhando no Ide do Senhor, você deve ter vivido muitas experiências impactantes. Eu sei que tem experiências que você pode contar e tem experiências que não pode contar. Das tais, dessas que você pode contar, cita algumas aí pra gente. Olha, realmente são muitas experiências. Cada dia que a gente se dispõe a servir ao Senhor, milagres acontecem. A gente vê esses milagres acontecendo diariamente. Mas eu queria aqui simplificar contando um deles que eu achei bem interessante, até porque aconteceu com a mãe de um amigo meu. Quando nós estávamos em São Paulo ainda, nós tínhamos lá um projeto, dois projetos, na realidade, né, de evangelização também. Um deles chamava Música no Hospital. Então nós reunimos ali um grupo de músicos, né, algumas outras pessoas que estavam encarregadas de oração, e visitávamos alguns hospitais, íamos até o hall de cada andar, ali começávamos um momento de louvor, de adoração ao Senhor, cantando cânticos de adoração, cânticos que trazem mensagem de esperança, de paz. E muitos pacientes saíam dos seus quartos ali, carregando o seu soro, né, e se dirigiam até aquele local. E a gente percebe o quanto que as pessoas de fato são sedentes, né? Eu acredito que o ambiente hospitalar, por ser ali um momento que a pessoa está sensibilizada por conta da enfermidade, eu acho que isso se torna mais exacerbado ainda. E era um trabalho que eu gostava bastante. Era bastante cansativo, né? Porque a gente começava ali sábado, logo depois do almoço, e saía de lá praticamente já quando estava anoitecendo. E só para citar um outro trabalho que nós fazíamos lá em São Paulo também, chamava Das Portas para Fora. Né? É um nome já que é bastante impactante, exatamente por conta dessas conversas anteriores que nós estávamos tendo até então, dessa questão da gente não ser acomodado, né? de não se sentir já plenamente cristão pelo fato de vir à igreja domingo, depois só voltar outro domingo. Não, nós temos que nos dispor para o reino, para o serviço, para a obra do Senhor. E esse trabalho das portas para fora dizia exatamente isso. A gente ia trabalhar além das quatro paredes da igreja. Entrando debaixo de viadutos, aqueles lugares que as pessoas também tinham muito medo, porque falavam que ali, de certa forma, existe, né, uma marginalização, mas foi para eles, né, que Jesus veio também, foi por nós, foi por eles, foi por vocês, que Jesus derramou o sangue dele. Então nós estávamos ali também. Mas agora voltando, né, à pergunta daquela situação impactante, então nós estávamos num desses trabalhos, numa tarde dessa, lá dentro de um hospital, e lá estava hospitalizada a mãe de um amigo meu. E ela estava numa situação muito crítica de saúde. Ela estava com metástase já, né, com câncer numa fase bem avançada, espalhada por todo o organismo. Era um câncer que iniciou no pulmão e assim tomou linfonodos e diversos outros órgãos. E de fato, o filho dela sabia que ela estava ali nos últimos momentos. Então ele tomou conhecimento desse trabalho nosso. Era um hospital que até então nós não tínhamos o hábito de... Nunca tentamos fazer esse trabalho naquele hospital. Então eu falei para ele: meu amigo, nós vamos lá, mas não sei se vai ser permitido. A gente tem que pedir permissão para a direção do hospital, para o chefe da UTI, onde ela estava ali hospitalizada. Mas assim nós fomos. Assim nós colocamos diante do Senhor, né? Nós oramos, clamamos ao Senhor, colocamos a situação diante dele e falamos: Senhor, se for da tua vontade, abra as portas, prepara esse lugar para nós, prepara esse momento que nós possamos ir ali, né, levar a tua palavra para aquela serva que está ali, para aquela pessoa que está precisando ouvir do teu amor. E assim fizemos, oramos e fomos pela fé, porque era um lugar que até então não tínhamos entrado. E aí fomos já entrando pelo pronto-socorro e chegamos no pronto-socorro, nos identificamos ali como músicos, ali como um grupo da igreja,
e pedimos para podermos nos dirigir até a UTI. E assim foi concedido, também não era muito comum, porque assim, as visitas elas são restritas, né, para os familiares, ainda mais dentro do ambiente de UTI. As portas foram se abrindo. E ali nós chegamos na porta da UTI, pedimos lá permissão para o médico que estava lá coordenando as atividades daquela unidade de internação. E aí, quando eu expliquei para ele o porquê que nós estávamos ali, né, nós falamos assim, nós somos cristãos, estamos aqui para orar e trazer aqui também um momento de conforto, de paz para a mãe de um amigo nosso, e queríamos saber se o senhor permite, né, que nós tenhamos esse momento. Aí ele, dentro da incredulidade dele, ele pegou e falou assim, vocês podem até ir, mas ela não vai ouvir nada do que vocês vão falar ou vão fazer aqui, porque ela está numa situação, está no estado paliativo, está só esperando o momento da morte. Mas eu falei assim, mas o senhor nos permite? Independente de qualquer coisa, não tem problema, a gente vai ali, a gente quer só ter esse momento de oração e de louvor ali. E assim nós fomos. Ele falou, não, tá bom, vamos lá, mas vocês vão perder o tempo de vocês. Eu falei, tá certo. Então nós vamos. E chegamos lá do lado dela, no leito dela, realmente ela estava em um estado bem crítico, né? Já não abria mais os olhos, né? Daquele entubada, daquele estado que a gente conhece bem de paciente terminal de UTI. E lá nós começamos a louvar, começamos a cantar. Eu me lembro que a gente começou a entoar um louvor ali, aquele quão grande é meu Deus. E fomos cantando, louvando, e durante o louvor um irmão sentiu ali a ação do Espírito Santo, né, estendeu as mãos sobre aquela mulher, começou a orar, e dos olhos dela começaram a sair lágrimas. E aí a gente falou, continuamos o nosso grupo de oração, mas me veio o pensamento, aquilo que aquele médico disse não faz sentido. Verdade. Porque ela estava chorando, ou seja, o Espírito Santo estava agindo naquele momento, ela estava sendo impactada por aqueles louvores, ela estava ouvindo, estava participando, estava em comunhão. Verdade. E aí foi muito interessante que a história não se encerra por aí. E ali tivemos esse momento, cantamos outros cânticos, oramos com ela, colocamos, lógico, com as devidas proteções, com álcool, gel, EPI e tudo que é recomendado, né? Mas ali estivemos ali perto dela, orando por ela. E quando nós na saída, pacientes de outros leitos, tudo, meu irmão, ora por mim, canta aqui comigo também. E não estava previsto, né? Não estava no script isso. Mas a gente passou todos os leitos, os 11 leitos da UTI, orando e cantando e louvando a Nosso Senhor, e os profissionais que estavam ali ficaram espantados, né? O que é isso que está acontecendo aqui dentro desse lugar? E assim a gente sabe que a obra do Senhor é a obra do Espírito Santo de Deus. Um local de tristeza se transformou num local de alegria. Mas a história não encerra por aí, né? Tem mais ainda? Tem mais. Rapaz, o negócio aqui vai ser bom. Vamos ouvir. E é interessante que, para as pessoas que têm vivência, né, dentro do ambiente hospitalar, a gente sabe, não sei se é lenda ou não, mas a gente, na prática, a gente acompanha muito isso. Você já deve ter ouvido falar daquela questão da melhora da morte. Que a pessoa está naquela fase, naquele momento quase de morte, de repente, do nada, ela fica bem. E a gente não já chega até a refletir, será que isso, de repente, não é uma oportunidade que o Senhor dá para a pessoa ter um momento de discernimento, para ela poder se arrepender, ou confessar algum pecado? Seria aquela, vamos dizer, de se encontrar ali com Jesus. Se encontrar com Jesus. E aconteceu isso também com essa senhora. Ela, passada uma semana, ela estava toda sem aqueles montes de equipe. E aí eu voltei para visitá-la, depois de exatamente uma semana. Voltei. Aí chamei ela pelo nome dela. Eu falei assim, a senhora lembra de mim? Ela falou assim, lembro. Eu lembro que vocês cantaram comigo, oraram. E aí eu falei, como o Senhor é maravilhoso, né? Aquele médico que falou que a gente estava perdendo o nosso tempo. E passados 2, 3 dias ela, de fato, veio ao óbito, mas ela teve a oportunidade de conhecer o amor do Senhor, de ter a oportunidade de orar conosco ali, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E Jesus é maravilhoso o tempo todo. E de testemunhar para o médico que precisava ouvir também. Porque
É interessante que o alvo daquele momento do ir de pregar era aquela senhora. Os pacientes ao redor foram impactados, foram também levados o ir de pregar, e com certeza a equipe médica e o médico também. Então, o ir de pregar é isso, meus queridos. É fazer, não importando para quem, porque o Espírito Santo age ao redor da gente. Eita, Rodrigão, o negócio é bom. Tem mais algum aí pra gente? Então, podemos avançar. Então, bora avançar. Vamos lá. As histórias são longas. São longas. Não se preocupe, não. Depois a gente tem outros programas com o Rodrigo aqui. Qual seria o conselho para aqueles que estão sentindo esse chamado à pesca do Senhor? E por onde começar? O irmãozinho está ali, ó. Está ali ouvindo e está dizendo assim, rapaz, eu estou impactado agora aqui, já estou me tremendo aqui. Como é que eu faço? Eu acho que a primeira situação é realmente se colocar à disposição do Senhor, né? É buscar intimidade com o Senhor, é orar o tempo todo, como a própria palavra de Deus diz, né? Não é só ler a Bíblia, né? Às vezes a gente fala assim, lê a Bíblia todo dia, mas você medita na palavra do Senhor todo dia. Ler é diferente de meditar. Sim. Então, é meditar, saber o que aquele trecho da palavra de Deus está querendo dizer para a tua vida naquele dia, quais ensinamentos que você vai aproveitar e que você vai colocar em prática naquele dia. E não só naquele dia, né, mas por toda a sua vida. Se colocar numa situação de humildade, né, de sempre ouvir as pessoas, de se colocar do lado, ouvir, ver o que ela tem para dizer, não ficar contando muito as suas experiências pessoais, mas sempre apontar para Jesus Cristo como a solução para todas as coisas. E é basicamente isso. É se colocar, orar e pedir para Deus, né? Tudo que é para a obra do Senhor, eu creio que o Senhor atende prontamente. Ele fala na palavra dele que se a gente buscar por sabedoria, ele nos dá deliberadamente. E assim eu creio também que se a gente está fazendo isso com o coração sincero, a gente se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero prestar o meu culto racional, é a minha vida, eu quero dedicar a minha vida à tua obra, eu quero te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu creio, pelas pequenas experiências que a gente teve ao longo da vida, que o Senhor ele nos concede deliberadamente, né? Porque é para Ele, como já dissemos aqui, é para Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Interessante que o Rodrigo está dizendo, não é você que vai fazer o ID, é o Espírito Santo na sua vida. Então não é você a solução, é Jesus que é a solução. É a intimidade que você tem com Ele que vai crescer mais, e você vai conseguir impactar. Você vai conseguir ser luz e sal. É essa hora. Nessa hora que você impacta, como o Rodrigo contou aqui, essa experiência de uma pessoa, que era o objetivo. Daqui a pouco são 11 pessoas impactadas, daqui a pouco uma comissão médica impactada. É o sal e a luz. É nesse momento que a luz brilhou. Era para um, mas ela foi para vários. E por onde começar? Essa é a pergunta final. É se colocando à disposição. O pastor ajuda. Você disse que teve a ajuda do pastor. Sim, as experiências, né? Mas como você falou, Deus vai proporcionando os meios. Ele vai colocando pessoas ao nosso lado que vão nos proporcionando experiências, né? A gente conviveu do lado teve a oportunidade de conviver do lado de grandes evangelistas, né? Tanto dentro da área da capelania hospitalar, quanto dentro do evangelismo urbano, o pastor Ion, o missionário Weber, Paulo Ciclo e tantos outros que a gente teve a oportunidade. E muitas vezes a gente tem um pensamento muito distante a respeito de missão. Uhum. A gente pensa, eu mesmo pensava no início, eu pensava assim, nossa, é muito legal a obra do missionário. Eu pensava que o missionário era só aquele que ia lá para a Itália, aquele que ia lá para a África. O que atravessou o oceano. Que atravessou o oceano, e não é. A missão está do nosso lado, está dentro das nossas casas, está na rua, está no nosso trabalho, está na nossa faculdade, na nossa família. Então, a missão que o Senhor nos deu ela é simples e está mais próximo do que a gente imagina. Lembrando a vocês, meus queridos, a missão é também o seu jeito de ser. O Rodrigo já falou isso pra gente. Você estuda, você tem a palavra, mas também tem o seu jeito de ser. Não é o missionário de dia de domingo. Você é missionário todos os dias. E de pregar são todos os dias.
Agradeço, Rodrigo, aqui a participação nesses episódios. Pode falar aí com o pessoal, se despedir. Até logo, pessoal. Deus abençoe, que sejamos todos missionários usados grandemente pelo Espírito Santo de Deus. Deixo as minhas palavras a do Rodrigo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.